Oi, bem-vindos ao canal Causos com Beth Dori. Se você gosta de causos de terror paranormal e sobrenatural, você tá no lugar certo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para ajudar o canal a subir. Bom, eu não gosto muito de enrolação, então vamos pro nosso caso de hoje. E o caso de hoje vai ser: o meu padrasto era médium. Então bora lá? E a gente vai começar falando que todos os nomes já estão devidamente trocados, tá certo? Eu era uma criança de aproximadamente 8, 9 anos de idade. E tudo começou no final dos anos 80. Eu tinha um irmão mais novo e tinha um irmão mais velho. Eu era o filho do meio. A minha mãe e meu pai, eles já não davam mais certo e eles estavam praticamente separados. Foi quando a minha mãe resolveu desistir de tudo porque ela não aguentava mais e resolveu mudar de cidade. A gente morava em uma cidadezinha lá do interior de Minas. Então, de uma cidade, nós passamos para uma outra cidadezinha que também era interior. E ali a minha mãe começou a trabalhar. E a vida seguia, né? Tava tudo bem, meu pai lá de vez em quando que ajudava a minha mãe. Até que uma época minha mãe conheceu o Sr. Sebastião. O Sr. Sebastião era já um homem, né, um pouco mais velho que minha mãe. Era um homem bem respeitoso. Ele era bem conhecido lá onde a gente morava, todo mundo gostava dele. E ele foi chegando devagarzinho na nossa vida. Foi chegando devagar, conquistando a minha mãe, conquistando a gente. E foi aí que minha mãe engravidou, né? Ela teve um filho com o seu Sebastião e ele não fazia diferença, ele tratava a gente como se fosse filho. E até mesmo quando a gente fazia bagunça, porque criança já viu, né? A gente fazia bagunça mesmo e ele falava: Maria, olha essas crianças, Maria, não deixa eles ficar fazendo bagunça. Eles têm que serem homens bons quando eles crescerem. E minha mãe sempre escutava, né? A minha mãe, ela sempre corrigia a gente, ele ajudava a corrigir, mas era sempre com muito amor. E foi aí que a gente começou a perceber que o seu Sebastião começou a construir uma casinha no fundo do quintal. A casa não era nossa, a casa era alugada, mas ele começou a construir uma casinha. E nessa casinha ele começou a colocar umas estátuas, umas imagens de barro, eram umas imagens coloridas. Minha mãe não deixava a gente chegar perto de jeito nenhum, e muito menos o seu Sebastião. E aí ele começou a usar certos tipos de roupa, só que era uma, depois 2 vezes na semana, 3 vezes no máximo. E quando isso acontecia, ele não deixava a gente ver o que era. A minha mãe, ela tinha que pegar eu e os meus irmãos e colocar a gente num quarto e a gente ficava trancado ali, né? Lógico, tinha água, tinha comida, a gente tinha que chamar para poder ir no banheiro, mas a gente não podia sair, a gente não podia participar do que estava acontecendo. Só que pela janela a gente conseguia ver o que acontecia, né? O seu Sebastião, ele colocava uma outra roupa, uma roupa diferente, né, da que ele usava. Ele colocava uns colar no pescoço, ele ficava de roupa branca. E aí chegavam umas pessoas, e essas pessoas iam para lá para tomar passe. E então todo mundo fazia um círculo em volta dele, e as pessoas começavam a bater palmas e faziam algumas cantigas. E aí ele ficava diferente. E o que acontecia ali, eu e os meus irmãos não entendia. Porque além da gente ser criança, a minha mãe não explicava. E a gente nunca tinha visto aquilo. A minha mãe nunca tinha levado a gente para nenhum tipo de religião. E ela também começou a participar disso depois que ela conheceu o seu Sebastião. Então a gente começou, né, a observar aquilo tudo pela janela, porque a gente não participava, ela não deixava. E aquilo continuava, né? Ele sempre recebendo aquelas pessoas, dando passe. E teve uma vez que o meu irmão chamou a gente para poder ver o que estava acontecendo. O seu Sebastião, no meio de toda aquela cantoria, daquelas palmas, ele ficou muito diferente. E começaram a dizer que tinha descido um marinheiro. E o seu Sebastião, ele pegou uma garrafa, né, de bebida, e ele começou a virar a garrafa de bebida assim no gargalo. Ele começou a beber e ele tomou tudo. E quando ele acabou de beber, ele não parecia que estava tonto nem nada. Ele acendeu um charuto
e ficou ali falando, a voz não era mais a dele. Ele tava super diferente, mas ele não tava, né, visivelmente embriagado e nem nada do tipo. O meu irmão falou assim: não, eu não acredito que ele tá fazendo uma coisa dessa. Ele não ficou bêbado. Bom, o meu irmão não acreditava nisso de jeito nenhum. Eu não entendi, eu era criança. E foi aí que um certo dia o meu irmão teve uma brilhante ideia. A minha mãe saiu e o seu Sebastião também não estava em casa. Ele tinha ido resolver alguma coisa. O meu irmão pegou um charuto lá nos guardados do seu Sebastião, porque ele sempre tinha charuto, tinha bebida, tinha vela, tinha tudo. Aí ele pegou um charuto e pegou uma garrafa de pinga. Ele abriu a garrafa, ele tirou o lacre da garrafa e tentou tomar. Aí ele virou a garrafa de pinga, ele não tomou mais do que um copo, não chegou a ser um copo. Ele bebeu só um pouquinho e ele ficou tonto, porque ele achava que aquilo que tinha na garrafa era água, mas não era. Era, né, bebida alcoólica mesmo. E o meu irmão, ele mesmo assim, ele ainda duvidava. E o que aconteceu, que me deixou marcado pro resto da vida, foi que em um certo dia, à tarde, o seu Sebastião estava sentado embaixo daquele mesmo pé de fruta que ele costumava ficar sentado todos os dias. Ele estava ali sentado e ele não estava muito bem de saúde. Ele já vinha passando mal, né? Ele tomava remédio, ele se cuidava, mas ele não estava muito bem. Naquele dia ele estava muito pálido, ele estava estranho. Foi daí que parece que uma das entidades incorporou ele. E aí ele começou a falar para minha mãe, com aquela voz diferente. A entidade falou assim: chegou a hora. Tudo vai dar certo, mas você tem que ser forte. Mas já chegou a hora. Eu vim para buscar o meu cavalo. Na hora minha mãe, a gente viu que ela ficou desesperada, a gente não estava entendendo. Só depois, né, que a gente foi saber que cavalo, na religião, né, Umbanda, cavalo é a pessoa que é o nome, né, que se dá à pessoa que recebe um espírito, né, que recebe um guia. Aí então a entidade falou assim que já tinha chegado a hora do seu Sebastião e ele tinha vindo buscar o cavalo dele. A minha mãe ficou muito preocupada com aquilo. Ela falou assim: não, ele tá bem, ele vai melhorar. Aí a entidade falou assim: chegou a hora dele, ele já cumpriu a missão. Foi dito mais alguma coisa e a entidade foi embora. O seu Sebastião, ele recobrou, né, a consciência, entrou em si novamente e ele se levantou para poder pegar na mão da minha mãe, e foi aí que o seu Sebastião desmaiou. O seu Sebastião caiu no chão e a minha mãe, ela começou a gritar, ela começou a chamar os vizinhos, pedir socorro, e os vizinhos começaram a vir, a casa da gente começou a ficar cheia de gente. E nessa hora tava só eu e os meus outros 2 irmãos caçula, né? O filho que era da minha mãe, mais o seu Sebastião, e o meu irmão caçula. O meu irmão mais velho tava na rua. Então a minha mãe, no desespero, ela mandou eu ir procurar o meu irmão mais velho para poder ficar com a gente, porque ela ia para o hospital com o seu Sebastião. Então eu saí louco, correndo, gritando o meu irmão pela rua, só que eu não conseguia achar meu irmão. Eu andei, eu gritei e nada. Eu não fiquei muito tempo andando. Assim, eu fui rápido e voltei rápido. Só que quando eu tava vindo, eu comecei a ver que o seu Sebastião tava parado no portão. Aí eu falei assim: mas gente, ele tá ali no portão, mas ele tava lá desmaiado no chão e ele tá aí em pé, bem, né? Ele tava sem camisa, ele tava com a camisa colocada assim, no ombro, como ele sempre costumava andar, né? Com a camisa pendurada assim. E eu comecei a me aproximar e eu vi que ele tava normal, tava bem, tava vivo. Só que uma coisa que eu estranhei é que ele tava com a mão assim, uma mão mais para baixo, assim, no queixo, e a outra mão, tipo, sabe, uma pessoa que não acredita no que tá acontecendo, fica, sabe, uma mão na cabeça, outra no queixo, e tipo, nossa, o que aconteceu? Eu não tô acreditando nisso. Aí eu pensei assim: pô, será que ele tava brincando com a gente? Mas
né, tá diferente, tá estranho. E foi em questão de segundos, menos de segundos, porque foi o fato de eu piscar e ele sumiu. Ele já não tava mais ali. Aí eu falei assim, o quê? Como? Mas como que ele não tá ali? Quando eu entrei, que eu passei pelo portão, a cena era a mesma. Ele tava deitado no chão, ele tava de camisa e a minha mãe segurando a cabeça dele. E ela gritava muito, ela chorava muito. Aí o socorro chegou, levaram ele pro hospital. Só que já não adiantava mais nada, ele tinha falecido. E depois, né, do velório, depois do enterro, depois de tudo, eu contei o que eu tinha visto. E eu contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos. Eles ficaram meio assim intrigados, né? Minha mãe não falou nada. Só que aí depois de uns dias, depois da missa de 7º dia, que a minha mãe resolveu contar que umas coisas estranhas também estavam acontecendo com ela. Ela começou a falar assim que todas as noites ela sentia que alguém vinha andando devagar, arrastando os pés, e ela sabia que aquele jeito de andar era o do seu Sebastião, ele andava daquele jeito. E aí ela falava assim que ela sentia que a pessoa parece que entrava, né, no quarto e parecia que se deitava ao lado dela, mas se deitava ali e ficava olhando. Só que ela não tinha coragem de olhar, ela não tinha coragem de abrir o olho. Então foi aí que ela resolveu. Ela já não aguentava mais, né, sentir aquilo, ela já estava se sentindo muito incomodada. Por mais que ela gostasse dele, né, a gente fica sempre com o pé meio atrás, né? Aí ela falou assim que ela começou a rezar, e rezar baixinho, pedindo para ele que ele encontrasse o caminho dele, que ali já não era mais o lugar dele, ele já tinha feito a passagem e ele tinha que continuar no outro plano, que ela tinha gostado muito dele, que ela tinha amado muito ele, mas a hora dele tinha chegado. E foi depois que ela fez isso que ela disse que parou, que ela nunca mais sentiu essa presença, que ela nunca mais sentiu como se tivesse alguém se sentando ao lado dela. Bom, eu só sei dizer que isso marcou demais a minha vida. E toda vez que eu paro e penso, eu vejo nitidamente o jeito que o seu Sebastião estava parado no portão, o jeito que ele olhou, o jeito... Não era cara de desespero, era uma cara assim, como isso aconteceu? Eu não tô entendendo, e agora? No tipo, né? Aconteceu comigo. Uma cara de surpresa. Bom, e hoje em dia eu não pratico nenhuma religião, não vou, né, a nenhuma religião, mas eu conheço a doutrina espírita, porque, né, a gente foi se aprofundando. Quando eu fiquei mais velho, eu fui tentar conhecer o que tinha acontecido, entender, né, o que tinha acontecido. E a minha mãe também se desfez daquela casinha, onde que tinha aquelas imagens. Ela se desfez de tudo, né, ela continuou na religião espírita, mas ela mesma ela não mexia com nada. E foi essa a minha história, uma coisa que aconteceu que me marcou muito, e eu sei que essa imagem eu nunca mais vou esquecer. Bom, gente, a primeira vez que a gente vê uma coisa dessa assim, a gente não esquece mesmo não. Quando a gente vê, quando a gente escuta, né, quando a gente sente o toque, a gente nunca esquece, né? Bom, gente, então é isso. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se puder, comenta com respeito, tá bom? E se você tiver algum caso e você quiser mandar aqui pra gente, pode mandar, que tem o e-mail fixado aí. E eu vou ter todo o prazer de ler e contar pra vocês aqui, tá certo? Então é isso.